Olá, tudo bem? Como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Daísa Galvão, eu sou terapeuta multidimensional, tenho 2 páginas no Instagram, uma voltada para o sagrado feminino e a outra para as conexões de alma, principalmente chamas gêmeas e almas gêmeas. E aqui embaixo, na descrição, estão os links, tanto para a página das conexões de alma, quanto para o sagrado feminino, que tem tudo a ver com as chamas gêmeas. Para quem quiser me seguir, me acompanhar, eu tô sempre lá, postando algo, tirando dúvidas, fazendo lives. Inclusive, eu não tive tempo ultimamente de fazer live, mas eu tô para fazer. Também faço muitas caixinhas de perguntas e respondo sempre por ali. Quem quiser também mais informações sobre o meu trabalho, quiser fazer consulta ou alguma terapia, basta me procurar por lá, tá bom? Gratidão desde já. Então, eu fiz uma caixinha de perguntas essa semana e algumas dessas respostas, elas não cabem apenas em 1 minuto ali, né? Porque os stories, eles são limitados a 1 minuto, né? Quem sabe um dia isso mude, mas no momento não é possível. Então, o que acontece? O calor aqui já tá chegando. Eu peguei algumas perguntas. Num vídeo não vai dar para responder todas, então eu peguei algumas e quem sabe eu faço a parte 2 ou termino de responder por lá mesmo e vou colocando aqui nos shorts. Então, nossa. Aqui tem uma dúvida. Quando sente a presença do gêmeo, é porque despertou para a dinâmica? Nem sempre, certo? O que é que acontece? Da mesma forma que você sente algo, a sua contraparte espiritual também vai sentir. Só que dependendo da evolução, do nível de abertura de cada um, ele sente de outra forma. O lado emocional tem uma maior abertura no sentir, porque tem uma maior profundidade, uma maior facilidade com relação às coisas da espiritualidade. Não que o racional não tenha. Existem racionais que são espiritualistas, que trabalham em centros espíritas, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é que não é exatamente um fator determinante para o despertar. Então, quando a gente sente, às vezes a gente está ali passando por situações que exigem cuidado, ou você está muito triste, você sente a presença do gêmeo, por quê? Ele lembra de você. Ele sente quando você não tá bem. Mesmo que ele não consiga identificar, ele vai saber quando você não tá bem. Então, por exemplo, vai ter momentos que você vai dizer, nossa, tô sentindo ele aqui do meu lado, ele me abraçando. Às vezes ele teve um sonho, ou a espiritualidade sopra ali no mental dele, a sua lembrança, e no cardíaco também. Então, isso é bem relativo, né? Claro que cada caso é um caso. Você pode estar perto da união, sim, e tá sentindo ele próximo, né? Mas nem sempre diz respeito a isso. E sim, há muito alinhamento de energias que estão ocorrendo entre vocês dois, certo? Vamos lá. Sobre amor incondicional. O amor incondicional é aquele amor que não tem condição para existir, amor que não exige nada do outro, que compreende a situação do outro. É aquele amor que ele só é possível através dos seus processos de cura. Por isso que a gente fala muito nessa situação de cura, né? Porque quando você vai, claro, você já tem uma bagagem espiritual, você traz muito disso, assim, de diversas situações e outras encarnações, que resultaram no que você veio fazer e aprender aqui hoje. Então, o amor incondicional que você vai desenvolvendo ao longo da sua jornada atual, diz muito sobre quem você é. O amor incondicional, ele brota através de você, do amor e respeito que você tem por si. Como você vai amar o outro incondicionalmente se você não se ama, não se olha, não se cuida, não se materna? Às vezes você leva muito, 1 tonelada nas costas, leva preocupação demais, problemas que não são seus. Uma coisa é você se compadecer da dor do outro, outra coisa bem diferente é você pegar a dor do outro como sua, sendo que cada um tem os seus processos, que são necessários para a evolução de forma individual. Então, o amor incondicional, ele está nas pequenas coisas,
da forma que você se olha, da forma como você olha o outro, da forma como você olha a vida, o universo, como você sente a fonte criadora dentro de você. Porque você tem uma partícula da fonte aí dentro. Não dá para esquecer. Então, o amor incondicional pela sua chama gêmea é o fator determinante para tudo. Quando a gente julga a chama, quando a gente exige como uma criança mimada que a chama faça o que você quer, que tanto queira ali, que você deseja, você estagna. Mas, lembrando que faz parte do processo de aprendizado. Às vezes é necessário ir lá na submersão para poder dar aquele salto. Então, o amor incondicional, ele vai sendo desenvolvido a partir, normalmente, das curas, né, desses processos que vão acontecendo, principalmente quando você se alinha energeticamente com a chama, ou seja, quando você reencontra a chama nessa encarnação. Para aqueles que não encontram, não vão encontrar, a chama pode estar em outro hemisfério, em outro planeta, porém pode também estar no plano espiritual, auxiliando você aqui. De qualquer forma, o eu superior, ele coordena essa situação toda para que as curas, né, se aprofundem. Muita gente está cansado, parece que não tem fim, mas vocês imaginam a seguinte situação: são muitas encarnações, são muitas existências, muitas pessoas que a gente se conectou e a gente se desviou, a gente criou muitos karmas. Né? Lá em Atlântida, por exemplo, a gente estava em dado momento ali em alinhamento. Só que aí o ego, né, a frequência baixou, a consciência desceu para essa consciência de 3D. Então a gente está aqui dando salto para nossa consciência de quinta dimensão em diante. Eu sempre falo assim, em diante. A gente tem que pensar cada vez mais positivo. Então o amor incondicional, ele está nas pequenas coisas. De não exigir do outro o que ele ainda não pode dar. De não exigir de você o que você ainda não tem a capacidade. Ter compaixão do seu processo. É necessário experienciar cada situação. Olhar sempre de outra forma. Às vezes, daquele suposto mal nasce um bem enorme. Um aprendizado imenso. Como tentar pensar menos na chama? Focando em você. É uma situação difícil porque, principalmente assim, no início, né? A chama tá 24 horas por dia no pensamento. A gente respira a chama, a gente sente a chama, sonha com a chama, acorda 3 da manhã lembrando da chama. É algo assim incrível, né? Porém, você pode tentar sempre assim. Quando vir a chama violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Para se alinhar. Porque é um pensamento muito profundo que às vezes a gente não consegue fazer a nossa rotina, dar conta da nossa rotina. Então é necessário, né? De repente fazer exercício, sair para andar, não sei, se tiver no trabalho, às vezes no trabalho tá ali a chama e a pessoa se distrai também. Então, por isso que eu digo, a chama violeta e pedir a mentoria aos seus mentores, centralização, conversar com o eu superior. Lembrando que o eu superior das chamas gêmeas é o mesmo, né? É a mesma alma ali. Então, é pedir muito ancoramento, muito centramento nessas horas. Funciona bem. Sinais, sincronicidades das chamas. Olha, são muitos os sinais. Eu sempre digo uma coisa, que não dá pra gente estar generalizando nada nessa vida. Às vezes o que é sincronicidade para um não é para o outro. Porém, de uma forma geral, números, eles são códigos de ativações. No nosso DNA possui vários códigos, inclusive o código da rosa, que ativa a nossa cura, nossa expansão com relação a Vênus. Vênus, a cada 13 anos venusianos e 9 anos ou 8 anos, agora eu não me lembro, mas eu acho que são 8 anos terrenos, se alinha com o Sol. Então ela forma uma rosa. Os astrônomos, eles reconhecem isso, né? A flor de Vênus, a rosa de Vênus. Então ela ativa, envia códigos aqui, né? Porque lá atrás, em Lemúria, na formação da terceira raça raiz,
as consciências que vieram aqui colocaram no nosso DNA códigos compatíveis com a rosa. Então, a rosa, tanto para homem quanto para mulher, ela vai ativar muitos códigos de cura, expansão, de dons, de despertar, enfim, de forma geral. Da mesma forma que números são códigos de ativações que muitas vezes estão no nosso DNA. Lembrando que o nosso DNA está passando por uma mutação. Nosso DNA está passando por uma transformação para que a gente possa ancorar, suportar as energias mais altas. E quando a gente se abre para todo esse processo, fica tudo mais fácil da espiritualidade atuar. É algo totalmente grandioso. Por exemplo, o número 111, né? Essa sequência aí, ela diz respeito a muitos inícios, começos, né? Então, provavelmente, a borboleta, ela sempre é um símbolo de transmutação. Às vezes não diz respeito só à chama gêmea, mas alguma situação que você vai passar na vida, né? Alguma transição que você vai precisar passar. O número 2, né? 1 mais 1, 2. O 3, tudo se manifesta em 3, né? O 3 tem a ver muito com a manifestação. Existem outros, assim, número 7, número 5, todo número, ele emite alguma frequência. Então, o que eu aconselho é que na hora você tente perceber o que você está pensando e aquele número insiste em aparecer. Porque, por exemplo, quando eu digo que não tem regra, é que às vezes a pessoa está ali se conectando com a alma gêmea, tem plena certeza que já encontrou a chama, vem a alma gêmea e começa a sentir as mesmas perceber as mesmas sincronicidades, inclusive acordar às 3 da manhã. Por quê? Qual é o intuito, né, da chama aparecer? A gente sabe que não é o romance só, é o nosso despertar. Então, quando a chama vem, que aparece aquele número, a chama está dizendo, olha, eu tô aqui para lembrar você que você precisa fazer determinada situação acontecer na sua vida. Por exemplo, se na hora você estiver lembrando da chama e aparecer o número 1, a chama está lembrando você que vocês estão começando algo novo em relação ao despertar, em relação à vida, para que possam ficar juntos depois. É mais ou menos por aí. Sem falar que é muito importante você fazer meditação para ficar alinhada com a sua equipe espiritual, com a sua egrégora, para poder ouvi-los, né? Porque cada jornada é diferente. Então, quando você está ali meditando, quando você está vibrando alto, você consegue ouvir os seus mentores, prestar atenção e sentir. Lembrando que a gente está aqui para desenvolver cada vez mais o nosso sentir. Então, quando você passa por esse processo, é necessário você observar. Mas a borboleta, por exemplo, ela é um símbolo poderosíssimo. Golfinhos, flamingos. Então, casais, né? Você vê muitos casais, você pares de animais, tudo em pares. Até o Feng Shui fala muito sobre isso, né? No seu quarto, você preparar, se você for solteiro ou solteira, preparar o seu quarto como se você já estivesse com alguém. Por exemplo, colocar coisas ali aos pares. De preferência, se puder, uma cama de casal, né? 2 mesinhas assim, né? Um do lado, tudo do outro. Se não puder, coloca algum enfeitezinho assim de animal, 2 animais. Uma coisinha que você faz diferente já eleva a sua energia. Também tem algo muito importante para não bloquear a entrada da sua casa, a entrada da sala. Por exemplo, colocar sofá de costas para a porta de entrada, uma cadeira, porque vai bloquear o fluxo energético. Então, às vezes, determinada área da casa, ali na entrada, está a área de relacionamento. E ali fica bloqueado. É preciso pegar a planta da casa e pegar o baguá, né, a questão do Feng Shui, para ver qual determinada área da sua casa diz respeito àquele guá. Entende? Então, se a área de relacionamento, saúde, viagem, família, trabalho, enfim, é necessário procurar saber, né? Para quem sentir também, né? A numerologia também é algo potente, né? Já tem a cabalística, tem a pitagórica. Então, é tudo muito profundo, tá?
minucioso. Então a gente precisa estar atento a toda essa questão, sabe? A todo esse propósito que está ocorrendo. Vamos para a próxima. Minha filha disse que pareço com um gêmeo. É possível? Sim, é muito possível, é muito comum. Porque ela percebe a energia igual. E às vezes aquela energia é tão igual que ela vai pro físico de alguma forma. Às vezes a pessoa não tem nada parecido fisicamente, mas o outro enxerga que é parecido fisicamente. Por causa da energia. É assim que a gente reconhece um casal de chama gêmea. Pela energia que é igual, né? Não é muito igual, não, ela é igual. Né? Então, você consegue perceber. Você olha, as pessoas até que ninguém tem noção de nada. Passa um casal que às vezes não tem nada ali, não tem nenhum envolvimento romântico, quer dizer, fisicamente, mas eles estão ali conversando e as pessoas pensam até que eles são casados. As pessoas olham porque é uma potência de energia muito grande. Chama a atenção. O DM sente no coração saudades e entende que tem algo diferente especial em relação ao DF. O DM sente no coração saudades e entende que tem algo de diferente com relação a DF. Entendo. E é por isso que eles correm. Porque eles não estão prontos ali no momento. Então você imagina um DM, né? Que tem a criança ainda para ser curada, que tem alguma questão da ancestralidade, tanto paterna quanto materna, porque os homens, tô falando homens aqui também, mas existe DM e mulher, né? Por favor. Mas assim, em questão de homens racionais, a gente não pode esquecer que eles também têm ventre, que eles passaram pelo útero da mãe. O útero, eles registram a memória. Então, às vezes, eles vão sentir dores que não são exatamente deles ali. Medos. Às vezes, a mãe é tão racional, que tem aquela força yang, mas que passou por tanta coisa na vida, a avó, a bisavó, a tataravó, enfim, né? A geração ali, alguém, uma tia, não importa. E aí ele sente aquele medo. Claro que ele traz isso também de outras encarnações, então se alinha ali com a questão da ancestralidade para que ocorra a cura, né? Que os chakras estão ali para registrar as emoções. Então o que é que acontece? Quando eles identificam isso, não é que eles não sintam, é que eles têm medo daquele sentir e têm medo de se mostrar vulnerável, mas eles reconhecem. E tem mais, ficam inseguros porque eles percebem a potência do divino feminino. Só que quando eles vão ficando inseguros, que é algo que o eu superior ativa ali para que o divino feminino comece seu trabalho, claro que tudo na vida tem exceção, mas de forma geral ocorre desse jeito, o eu superior ele faz essa ativação para que o divino feminino comece a se olhar e trabalhar também a insegurança com relação ao DM como mulher ou como homem. Já teve casos de divinos masculinos de dizer para o divino feminino trabalhar a insegurança. A gente sabe que eles estão espelhando isso, impulsionando essa cura da insegurança. Mas tem uns que falam diretamente, vai trabalhar a sua insegurança. Entende? Querendo ou não, eles estão cumprindo o que vieram cumprir. Só que o divino feminino muitas vezes fica na resistência, porque é uma energia maravilhosa que está junto. Só que depois, com o processo de cura, vai entender que não era o momento de estar junto. Mas o divino masculino, ele sente. E como ele sente? Sente tanto que assusta. Você imagina um divino masculino que teve várias experiências amorosas, encontra o divino feminino, toma aquele impacto sem saber como agir, que nunca sentiu e nem vai sentir isso por ninguém. O que é que ele faz? Se ele não tem um controle ali, acostumado a controlar até os relacionamentos, ele dá uma fugidinha básica. E o divino feminino começa aquele processo de purificação, de intensidade, noite escura na alma. Se desespera achando que não vai dar certo, mas vai dar certo. É um processo intenso, mas que vale a pena. Pode ter certeza disso. Eu sou DM mulher. As curas para ele, que é diferente por ele ser DF, olha... Eu já vi casos de DM, homem, saber o que é chama gêmea, contar pro DF que nunca tinha ouvido falar o que é chama, e mesmo assim o DM fugir. Por isso que eu digo,
Eu bato na mesma tecla, não tem como a gente generalizar tudo. Você é DM consciente. As suas curas normalmente terão mais a ver com questões materiais para que você desenvolva mais o seu sentir, a sua fé, a sua conexão mais fluida com a espiritualidade. Por você ser mulher, você já traz aí no seu ventre essa questão do feminino sagrado, que não é por acaso. Não sei se você já procurou o sagrado feminino, se já participou de alguma coisa, mas não é por acaso. O DF, homem, normalmente ele é extremamente apegado. Não é uma regra. Às vezes é até mais apegado do que uma DF mulher. Eles têm, às vezes, maior dificuldade no processo de desapego e nas decisões do racional, da mulher racional. Ou do outro homem, né? Que seja racional. Mas isso é claro que vai depender. Então, as curas são diferentes até certo ponto, certo? Mas ambos é para trazer aquele equilíbrio do yin e do yang. Você, como mulher, você tem aí o amparo da deusa mãe. Não que o divino feminino não tenha, o homem não tem, ele tem. Mas você está sendo direcionada para exercer a sacerdotisa que habita em você. Dá para entender? E ele para se alinhar com o masculino dele. Porque o que é que acontece? Isso pode ter a ver com situações de vidas passadas, certo? Para que um esteja no lugar do outro, para entender através da mudança de sexo. Mas o outro. Vamos supor que em outra encarnação você veio como homem racional e não entendia esse processo do sagrado feminino. Então vocês trocaram, né? Digamos assim, de sexo, se é que eu posso falar assim, para poder entender um ao outro e poder fazer uma maior ativação em alinhamento, certo? Pode ser que ela tenha sido uma mulher extremamente dependente ou não, e não entendia as razões do racional. Automaticamente ela vindo como homem, né? Hoje é um homem. Será que eu estou confundindo a cabeça de vocês? Hoje ela é um homem, né? Tem aquela crença, homem não pode demonstrar suas emoções. Homem não chora. E na ancestralidade, né? Sempre tem alguma coisa assim do tipo. Então, ele como homem hoje, vai perceber que ser sensível não tem problema nenhum. E não deixa de ser um aprendizado para as pessoas que estão em volta, os homens da família dele. A mesma coisa vale para você. As curas são diferentes até certo ponto, mas tudo com o mesmo propósito. Esse vídeo vai ficar longo. Por que o DF... Por que o DF inconsciente foge? Quais as razões possíveis? Olha, as razões possíveis do DF inconsciente fugir a primeira, para em alguma parte da jornada, né, ele ou ela lembrar de como se sentiu no início da dinâmica, porque ficou assustado. Eu sou DF e fugi no início. Eu mal olhava para minha chama. Ao mesmo tempo eu queria olhar. Mas era uma intensidade muito grande que a gente sabe como é que é. E eu sentia muito medo. Porque o jeito que ele vinha assim, já era como se fosse
no bom sentido, me invadir. E isso ninguém tinha feito. Então é aquela descarga de energia muito forte, que você diz, nossa, o que está acontecendo? E a gente também tem o nosso yang, né? Então a gente fica tentando controlar e começa a vir no pensamento. Por quê? A dinâmica, ela vai ativando, né? E muitas vezes tem DF que sofreu muito já em outros relacionamentos e decepções, e esperar o outro e não conseguir. Então cansa. E a pessoa às vezes cria muros como uma defesa. Isso serve tanto para o DM quanto o DF. Como o DF, né? Quando as chamas gêmeas se encontram e depois separam, tem possibilidade de se reencontrar? Com certeza. Não tenha dúvida. Tem chamas que passaram 3 anos, 15 anos, 30 anos sem se verem e se reencontraram. Ah, mas eu queria para logo. Mas não é o que a gente quer, é o que é necessário para a nossa evolução. Lógico que a gente quer estar perto da nossa chama. É uma energia surreal, é a nossa casa. Não tem para onde correr. Mas se reencontram sim. Podem ter certeza de uma coisa, que da mesma forma que a espiritualidade fez o primeiro, digamos assim, encontro, né, de vocês se reconectarem, a espiritualidade pode fazer de novo acontecer. Vocês só precisam ter fé, acreditar no plano divino, na espiritualidade, na fonte criadora. Lembre-se que o universo ele entende frequência, então você precisa acreditar e deixar a espiritualidade atuar. Se a DF trabalha as curas e o masculino não, ele desperta ou evolui? Veja bem, há muito tempo atrás, muitos divinos masculinos vieram para cá e eles foram mergulhados, né? Eles foram mergulhados não, eles se mergulharam na Matrix. Depois o divino feminino também acabou mergulhando. Só que o divino feminino, ele tem naturalmente uma maior facilidade com a espiritualidade, uma maior conexão, como eu falei, né? E aí, o que é que acontece? Ela, ou ele, sendo divino feminino, sendo consciente e querendo se amar, se cuidar, querendo ou não, eleva, é como se fosse uma espécie de base para o divino masculino sentir a vontade de melhorar, né? Tem casos assim impressionantes, porque eu não posso falar dos atendimentos aqui, mas são casos aqui impressionantes, assim, de situações de um tá fazendo a mesma coisa que o outro estava fazendo naquele momento. De repente o outro ali sem ânimo, sem vontade de fazer nada, sente um impulso de energia, de alegria e começa a fazer alguma coisa. Então, é importante você não desistir das suas curas, independente se você está com a chama, independente se a sua chama está no outro relacionamento, independente se a sua chama bloqueou você. Porque aí vem a questão do amor incondicional. Querer o bem do outro, independente do que você vai receber em troca. Somos todos, né, partículas, né, manifestação da fonte criadora. A gente está aqui limpando esse planeta das energias mais densas. E a gente limpa cada vez que a gente se abre para a nossa cura, quando a gente tem as nossas respostas, quando a gente ajuda o próximo. Quem não encontrou a chama, vai despertar também. Porque a chama vai existir independente de qualquer coisa. No plano espiritual ou fisicamente distante. É difícil, em algumas situações, quando você vê a negação do outro, quando é bloqueado, quando vê a distância, quando ele não olha nos olhos, quando você vê que a sua chama está no outro relacionamento, teve filhos, ou se você está também no outro relacionamento, engravidou sem esperar do atual cônjuge e não foi da chama, é porque tem alguma situação que precisa ser alinhada, resgatada. Um karma, quando ele finda, cada um vai para um lado. E a nova era está aí. Usem muita chama violeta. Eu vou fazer uma meditação da chama violeta com o grandioso mestre Saint Germain e a mestra Porta, porque esse casal atua também pelo feminino. A resistência da chama violeta. Não é de hoje que tentam derrubar, mas não vão conseguir.
Ela vem do Sol central. Então, quando você se sentir inseguro, com medo, use a chama violeta. Antes de falar com a chama, se você estiver tremendo, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Chama violeta. E não tenha medo. Depois eu volto aqui talvez com mais resposta, mas seguimos firmes. Porque evoluir é entrar em contato com a nossa essência. Lembrar de quem somos. E não há nada mais satisfatório do que se conectar com a nossa parte perdida. Essa é a verdadeira felicidade. Porque quando a gente se conecta com essa parte perdida, a gente sente Deus dentro de nós. E somos invadidos por uma felicidade incontestável. Acredite no seu potencial, acredite no potencial da sua chama. Mas eu não quero saber disso de chama gêmea. Sei o quê, cansei, isso é balela. O ego, né? O ego, ele fala, ele grita. O ego é mimado. É tudo do jeitinho dele. Mas e o sentir? A sabedoria é o que importa. E esse ego tridimensional já está sendo extinto. Vamos de chama violeta. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou toda a pureza que Deus deseja. Gratidão.